Bom dia, sejam bem-vindos ao novo quinto culto. Para nós aqui o horário não muda, né? Mas nós tivemos hoje, então, o nosso primeiro culto em português, que é o segundo culto do domingo, às 8 da manhã, ali no prédio do Time de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Eu vou ler e eu peço que os irmãos me acompanhem em suas Bíblias. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola do semeador que Jesus contou, ela explica a relação que há entre a minha vida e a palavra de Deus. Então, como funciona essa dinâmica? Eu, filho de Deus, discípulo de Cristo, recebendo a palavra, reagindo a ela e assim por diante. Então, através dessa parábola, Jesus mostra que há 4 formas principais dessa relação eu e palavra de Deus acontecer. Mas antes da gente entrar, então, no estudo de cada uma dessas 4 formas, é importante nós compreendermos a razão por que é preciso estudar essas formas de relacionamento com a palavra de Deus. E o propósito não é sairmos daqui e nos sentarmos no café lá embaixo e a gente fica vendo, né? Que terra que você é? Eu sou aquela do terreno pedregoso. E você? Acho que eu sou a dos espinhos. Não, eu sou a que não entende nada, porque eu ouço a palavra e não entendo nada, né? Então, não é esse o propósito. Mas nós vamos entender que Jesus ele está mostrando aqui que existem dificuldades que impedem que nós, como cristãos, filhos de Deus, discípulos de Cristo, que temos acesso à palavra de Deus, que ouvimos, recebemos a palavra, que podemos ler e estudar, porque nós ainda não frutificamos. Porque não conseguimos frutificar se temos acesso à palavra de Deus. Então, é isso que essa palavra, a parábola, vai mostrar. Quais são as dificuldades que impedem a minha vida de frutificar, embora eu tenha acesso a essa semente, que é a palavra de Deus. Então, a primeira situação é a semente que foi lançada, mas caiu à beira do caminho. Então, ela ficou vulnerável, à mercê das aves que vieram e a comeram. Jesus explica, ele mesmo explica essa parábola a partir do versículo 18. E ele diz que essa situação da semente, que é a palavra de Deus, que foi lançada, mas caiu à beira do caminho, diz respeito àqueles que ouvem a palavra, receberam de alguma forma, tiveram contato com a palavra, mas não entendem. Então, essa palavra, essa semente, ela não tem chance de ser semeada e de criar raízes e crescer e amadurecer e frutificar. Então, o diabo tem facilidade para levar embora, como se nunca tivesse existido. A segunda realidade que Jesus ilustra, então, nessa parábola, é a semente que cai em terreno pedregoso. É uma terra onde não há muita terra. Então, essa semente, ela brota logo, mas aí o sol aparece e a planta seca, se queima e morre. Então, Jesus diz nessa parábola que essa planta ela não tinha raiz, não teve como ela firmar raízes por baixo da terra, porque não havia muita terra. Era um terreno pedregoso. Então, Jesus mesmo explica,
É o caso daqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, puxa, amém, é isso mesmo. Mas não tem raiz em si mesmo. Por isso, quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, desiste, abandona. Essa segunda realidade ilustrada por Jesus, a do terreno pedregoso, fala daquelas pessoas que são superficiais, que têm um relacionamento superficial com a palavra de Deus. Então é tudo, que legal, gostei, amém, aleluia, glória a Deus. Mas aquela palavra, ela não tem chance de penetrar no seu interior, de mexer com o seu caráter, com os seus valores, com o seu modo de viver, com as suas decisões e criar raízes. Não tem chance para isso. Não tem terra suficiente. Fica só no superficial. Então, no primeiro momento, parece que entendeu, recebe com alegria. Mas é frágil. Por isso permanece por pouco tempo. Então, quando vem a dificuldade, porque quando você decide viver conforme a palavra, seguindo Jesus, as dificuldades vão surgir. Você lutar contra você mesmo, que é a proposta do Evangelho, morrer o meu ego, o meu orgulho, minhas preferências, para nascer de novo e ser reinado por Cristo, é difícil. Então, quando surge a dificuldade, abandona. Porque não deu tempo daquela palavra, daquela semente que foi lançada, que ele ouviu e que ele recebeu com alegria naquele primeiro momento, não deu tempo dessa palavra se estabelecer na vida da pessoa e amadurecer. A terceira realidade, então, ilustrada por Jesus nessa parábola, é a daquele que ouve a palavra e esboça um sinal de amadurecimento. Parece que vai amadurecer. Então, a semente foi lançada, ela caiu na terra, ela começou a crescer, mas no meio desse processo de crescimento, a Bíblia diz que ela foi sufocada. E não conseguiu dar andamento a esse processo de crescimento até frutificar. Por que ela foi sufocada? Porque ao redor dela havia espinhos, Jesus nos diz. E o que são esses espinhos? Pois bem, Jesus mesmo vai nos explicar. Esses espinhos são preocupação desta vida, o engano das riquezas. Em Marcos 4,19, então, ele complementa, anseio por outras coisas. E em Lucas 8,14, os prazeres. Porque Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas registram essa parábola de Jesus. E aí, um complementa o outro. Então, daí, observando e estudando os três registros da mesma parábola, nós podemos identificar a explicação de Jesus a respeito do que são esses espinhos que estão ao redor e que sufocam essa palavra que parecia que ia crescer. Esses espinhos são preocupações da vida, engano das riquezas, anseios por outras coisas e prazeres. Então, nós notamos que o problema aqui, nesse caso da planta que vai crescer, mas é sufocada, o problema são os espinhos. São esses espinhos que precisam ser removidos para que essa semente que foi plantada, a palavra de Deus na nossa vida, possa crescer, amadurecer, até frutificar, sem ser impedida de seguir esse curso natural até a frutificação, sem ser sufocado. Em outras palavras, eu diria que Jesus ele está nos dizendo que a partir do momento que temos o contato com a palavra, que essa palavra entra na nossa vida, é semeada, nós precisamos fazer escolhas. Ou a gente vai viver preocupado com as coisas, as necessidades desta vida, ou a gente vai confiar nele e viver pela fé. É uma escolha que precisamos fazer. Outra escolha. Ou nós vivemos amando o dinheiro, as coisas aqui dessa terra, as riquezas desta terra, que são passageiras. Ou nós vivemos amando a Deus. E, como consequência, amando o próximo. É outra escolha que precisamos fazer. Não dá para conciliar
enquanto houver esses espinhos, o amor pelas riquezas, o desejo de satisfazer os prazeres da carne e as preocupações, a ansiedade da nossa vida, enquanto houver esses espinhos, a palavra de Deus que é semeada, ela não pode crescer, ela vai ser sufocada. Não é possível conciliar, por isso, preocupações e as ansiedades com a fé. Pois ainda que eu tenha alguma fé na palavra, essa fé vai acabar sendo sufocada, enquanto as preocupações e as ansiedades, o amor pela riqueza existirem em nosso coração. E então aqui eu me lembro das palavras de Jesus, em Mateus 6,33, quando ele diz: por que vocês andam preocupados com tantas coisas? O que comer, o que vestir? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Então é mais ou menos assim, eu recebo a palavra de Deus. Um desafio para dar um passo de fé, para ajustar o meu horário, a minha rotina, para refazer o meu orçamento e dedicando tudo aquilo centrado em Cristo, em prol do reino e não mais no meu conforto, no atendimento às minhas necessidades. Eu recebo essa palavra como desafio. E aí as preocupações da vida, o amor pelas riquezas, elas ficam me pentelhando, né? Mas não dá. Porque, e como você vai fazer? E como que você vai? E como que você vai conseguir? Então, nessa hora, eu preciso tomar a decisão de confiar na palavra de Deus. De seguir adiante naquele desafio que Deus está me dando, em termos de reorganização de horário, de orçamento, restauração de relacionamentos e assim por diante. E eu falo, mas Deus, se eu fizer assim, se eu colocar minhas prioridades aqui, como que eu vou fazer para pagar as contas? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Quem vai cuidar disso para mim? E então aqui no capítulo 6 de Mateus, que Jesus vai dizer: se você buscar o meu reino, a minha justiça, isso aqui eu vou cuidar. Eu me responsabilizo. E esse é o desafio que Deus nos traz, de andar com fé na palavra. E abandonar, remover esses espinhos das nossas vidas, para que essa palavra possa crescer, ficar forte e dar frutos. Então, a quarta realidade é a boa terra. O que é preciso, então, para que essa relação, eu e palavra de Deus, ela seja uma relação sólida, forte e de frutos? É preciso ouvir, entender, reter e perseverar. Então aqui, quando Jesus está explicando essa parábola, ainda no capítulo 13 de Mateus, no versículo 23, ele diz: finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Em Lucas, capítulo 8, versículo 15, então ele complementa com essa questão do perseverar. Então, o que é preciso para que, a partir do momento que eu tenho contato com a palavra, que essa palavra, essa semente é lançada na minha vida, o que é preciso para que essa palavra frutifique, cresça, amadureça e até chegue ao seu destino final, que é dar frutos? O que é preciso? Primeiro, ouvir. E esse ouvir não é só o ouvir de alguém falar e você ouvir com os ouvidos. É o contato com a palavra. É a leitura. É você participar dos encontros da igreja e ouvir a palavra que é proferida. É você participar dos encontros em grupos menores e compartilhar a palavra uns com os outros. É você ouvir, é você ler também, assistir, se for o caso. É preciso ter esse contato com a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. E depois é preciso entender. Talvez a verdadeira dificuldade, naquele primeiro caso da semente que cai à beira do caminho, e as aves vêm e comem e levam embora, não tenha sido tanto o problema de não entender. Talvez a verdadeira dificuldade ali tenha sido que a pessoa que não entendeu também não fez nada a respeito do não
entender. Então é preciso entender, querer entender, crer que se essa palavra é a palavra de vida, que revela a pessoa de Deus, e Ele é a minha salvação, eu preciso entender essa palavra. Então precisa estudar. Então você lê, você ouve sermões, palestras, você vai para a fazenda, compartilha a palavra, e você precisa estudar a palavra também. Pesquisar o que significa. Por que ele usou esse tipo de ilustração naquele contexto? Por que ele faz esse tipo de advertência para aquele povo? E assim por diante. É preciso estudar a Bíblia. É claro que o apóstolo Paulo nos lembra que a palavra de Deus ela é espiritual. Então ela só pode ser discernida, entendida, compreendida espiritualmente. E quem nos capacita a isso é o Espírito Santo. Isso nos faz ir com humildade à palavra de Deus. Então nós abrimos a Bíblia e nós fechamos os olhos. E dizemos, Deus, envia o teu Espírito Santo e me ajuda a compreender essa palavra. É a humildade. E no entanto, não vamos permanecer com os olhos fechados, esperando o Espírito Santo me revelar. Depois de orar pedindo pelo Espírito Santo, precisa abrir os olhos agora. E começar a ler as letras. Porque Deus nos criou como seres inteligentes. Então são as duas coisas juntas. Não adianta estudar porque é o Espírito que revela. Isso é preguiça. Não tem que esperar o Espírito revelar. Eu consigo entender tudo. Isso é arrogância. A humildade é fazer aquilo que Deus me capacitou a fazer. Ler, pesquisar, estudar, interpretação de texto. Quem sabe o estudo de uma língua, do grego ou do hebraico, que são as línguas originais em que foram escritas a Bíblia. Juntamente com a dependência e o reconhecimento de que só com o nosso intelecto não é possível compreender essa palavra que é espiritual. Então é preciso ouvir, ter contato com a palavra. Quanto mais eu puder ter contato, eu preciso investir. Depois, eu preciso entender. Eu preciso me esforçar para entender. Pesquisar, estudar. Em terceiro, reter. Ou criar raízes. Que é a referência do terreno pedregoso. Por que ele não cria raízes? Porque ele não se firmou ali. Ele não insistiu. Ele não permaneceu ali na palavra, meditando. Reter é meditar na palavra de Deus, é digerir aquilo. E tornar aquela palavra que eu li, que eu estudei, e que o Espírito Santo me trouxe o entendimento, minha, internalizar, para que eu possa então viver conforme aquela palavra. E aqui eu me lembro, então, do salmista, no capítulo 1, Salmo 1, quando ele diz: como é feliz aquele cuja satisfação está na lei do Senhor, na sua palavra. Nessa lei, ele medita dia e noite, ou seja, o dia todo. Esse que é feliz, que tem a satisfação na palavra, que medita na lei durante todo o dia, esse é como uma árvore plantada à beira das águas correntes e dá fruto no tempo certo. Se você semeia a semente aqui, e amanhã você tira e semeia ali, e depois de amanhã você tira e semeia acolá, não tem como essa semente criar raízes, não dá tempo. Então, para que a palavra possa crescer, é preciso criar raízes, reter, permanecer, insistir ali, meditando. Puxa, não entendi, Deus me revela. Não entendi, amanhã eu vou ler de novo. Eu vou perguntar para alguém, eu vou procurar um livro, eu vou orar, eu vou jejuar. Senhor, eu preciso entender o que a sua palavra quer me dizer, porque ela é a luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos. Sem ela, eu não sei aonde eu vou pisar, porque eu não enxergo. Então é preciso ouvir, entender, reter, insistir, meditar, criar raízes e então perseverar. Perseverar é praticar, é obedecer, é continuar na prática daquilo, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. E aqui então eu me lembro de João 15, né? Quando Jesus nos fala sobre o nosso relacionamento com Ele, Ele diz que Ele é como uma videira. E nós, ramos que estão ligados a essa videira. E ele diz que se nós permanecermos nele, nós vamos dar frutos.
Jesus, e como eu faço então para permanecer em você? E ele explica no versículo 10 desse capítulo 15 de João. Aquele que obedece aos meus mandamentos é quem permanece no meu amor. Vocês precisam permanecer em mim, Jesus está dizendo, se vocês quiserem dar frutos. Então nós perguntamos, como fazemos para permanecer? E Jesus diz, quando você obedece, quando você pratica essa palavra que você ouviu, entendeu, na qual você meditou, quando você persevera, pratica, você permanece em mim. E então você pode dar frutos. E eu gostaria então de encerrar fazendo uma reflexão a respeito desses frutos que Jesus fala. Mas como eu sei se eu estou dando frutos ou não? Quais são esses frutos esperados daquele ramo que está permanecendo em Jesus? Quais são esses frutos esperados daquela semente que foi lançada na boa terra e que entendeu, e que praticou, e que perseverou? Quais são então esses frutos? Certamente, esses frutos são as ações, as obras de justiça. Em vários momentos nas cartas no Novo Testamento, nós podemos observar essa expressão, frutos de justiça, ações de graça e assim por diante. Mas é interessante notar aqui que quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, ele diz: vocês que nasceram de novo, agora vocês não são mais dominados pelo desejo da carne, pelo pecado, como vocês eram antes. Agora, a partir da decisão de deixar Cristo ser o rei na sua vida, vocês devem ser governados pelo Espírito Santo de Deus. E se vocês assim viverem, governados pelo Espírito Santo de Deus, vocês têm que mostrar fruto. E quais são esses frutos? Qual é esse fruto? Servir no departamento X, participar do evento Y, sem dúvida alguma, isso também faz parte. Tiago, mesmo na sua carta, já nos alertou. Não adianta falar que tem fé se você não tem obras. Você crê, então faz alguma coisa. Você chega para alguém que está com fome e fala, Deus te abençoe, que amanhã você não sinta mais fome. Dá o pão para ele comer. Isso também faz parte. Mas é muito interessante perceber que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, e aqui nesses versículos 22 e 23 do capítulo 5, ele fala do fruto do Espírito, a ênfase, o foco que ele dá é no nosso caráter. Qual é esse fruto do Espírito? Qual é o fruto esperado daquele que agora é governado pelo Espírito Santo de Deus? Daquele que tem contato com a palavra, que ouve, que entende, que medita, cria raízes, retém, que cresce, amadurece, pratica, persevera. Qual é o fruto esperado? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando essa palavra de Deus, quando nós temos contato com essa palavra de Deus, quando essa palavra que é a semente, ela é lançada nas nossas vidas, o nosso caráter precisa ser transformado à semelhança de Jesus. Isso quer dizer que a gente não vai ler, estudar, pesquisar e meditar na Bíblia para sair por aí cumprindo todas as normas e regras e leis. Não, Paulo já falou aos romanos, vocês não foram libertos do pecado para serem colocados debaixo do jugo da escravidão da lei. Não foi isso. Vocês foram libertos para ser adotados como filhos. Foi o relacionamento de amor que foi restaurado. Por que eu preciso conhecer a palavra, estudar e praticar? Para no final Deus olhar para mim e falar, nota 10, pode entrar no céu, passou. Não, é porque essa palavra é a revelação da pessoa de Deus, do seu amor, quem Ele é e quem eu sou. Porque quando eu conheço quem Ele é, eu descubro a razão da minha vida, porque eu fui criado à sua imagem e semelhança. Então, o desafio para amarmos a palavra, para meditarmos nela, para pesquisarmos, para investirmos tempo, tudo, força na palavra de Deus, não é para sermos bons cristãos que cumprem o protocolo evangélico, mas para conhecermos
o Deus que se revela, o seu amor, a mensagem da cruz, a orientação para a nossa vida, para a salvação. Tiago diz também que a palavra é como um espelho. Por que nós estudamos então a palavra? Por que precisamos entender? Porque ela é um espelho para mim. Puxa, eu preciso me ajustar. Eu preciso ser tratada no meu caráter. Puxa, tudo isso que é amargo dentro de mim precisa ser tratado, porque eu abro a boca, só sai coisa amarga. Quem nos ensina isso? Quem nos mostra isso? É a palavra. Então, a semente que é a palavra de Deus nos é lançada não para nos fazer escravos da lei, mas para nos ensinar o caráter de amor de Deus e nos moldar à semelhança desse caráter, de forma que a cada dia mais o caráter de Cristo vai sendo moldado em mim e vai sendo manifestado, expressado. E então, quem não conhece Deus, através do nosso caráter, vai poder conhecer um Deus de amor, de paciência, de misericórdia. E que assim, então, o mundo possa conhecer Deus através de cada um de nós, que somos seus filhos, seus discípulos, a partir do momento em que somos transformados no nosso caráter, à sua semelhança, por meio da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, para nos dar fome e sede por conhecer a sua palavra. Para abrir os nossos olhos, sondar os nossos corações e revelar quais são os espinhos que estão competindo com Ele, no primeiro lugar do meu coração e da minha vida. Que Ele nos dê fé e disciplina para meditarmos, perseverarmos. E que Ele nos encha com seu Espírito, tratando o nosso ser, o nosso caráter, para que nós possamos diminuir e Ele crescer, e que muitos assim sejam salvos, através da revelação de quem Deus é. Amém? Vamos orar? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos ter esse minuto de oração para responder ao Senhor aquilo que Ele tem falado conosco nesta manhã. Com quanta facilidade nós temos tido contato, acesso à palavra de Deus. E com quanta facilidade nós temos deixado essa palavra tão preciosa passar por nossas vidas sem fazer diferença. Que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Por quê? Por que eu não tenho frutificado? Por que eu estou há tantos anos na igreja e não posso apresentar frutos para Deus? Nós precisamos ouvir, ter contato com a palavra, mais e mais. Precisamos entender. Eu não entendi, então vai procurar entender. Precisamos reter, meditar, insistir, criar raízes. Precisamos praticar. E assim então, a sua palavra, a revelação de Deus, vai moldando o nosso caráter e nos fazendo semelhantes a Cristo, restaurando aquela imagem e semelhança de Deus com a qual fomos criados no princípio. E assim esse Deus de amor poderá ser comunicado ao mundo, o seu nome glorificado e o seu reino expandido.